Em castes anteriores, nós vimos os principais comandos de movimento, aparência, som e controle no Scratch. A partir desse screencast, nós teremos condições de criar projetos mais elaborados, então é importante que a gente saiba como salvar o nosso projeto para dar continuidade depois. Eu tenho aqui um projeto vazio, esse é um projeto novo, só tem aqui o mascote do Scratch e não tem nenhum comando. Então, quando você for criar o seu projeto, você vai colocar aqui alguns comandos. Eu vou só jogar alguns comandos aleatórios. Perceba a posição em que eles se encontram. Você vai ver que depois que nós salvarmos e abrirmos novamente esse projeto, os comandos estarão exatamente dessa mesma forma. Então, imagine que você desenvolveu o seu projeto até aqui e você precisou parar e vai continuar depois, ou vai mandar para alguém, vai publicar lá no site do Scratch. Você vai até o menu Arquivo, opção Salvar, e você pode navegar pelas pastas do seu computador. Por exemplo, você pode criar uma nova pasta aqui. Eu vou chamar essa pasta de meus projetos. Você pode dar um nome que você achar melhor. E aqui dentro você vai salvar o seu arquivo dentro dessa pasta. Então você pode colocar aqui uma descrição sobre o autor do projeto, uma descrição sobre o projeto. Isso é só alguma informação, não vai influenciar como o seu projeto funciona, mas é importante para deixar armazenado junto com o seu projeto. E aqui você vai colocar o nome do seu arquivo, é o nome que vai ficar lá dentro da pasta do seu computador, o nome do arquivo. Então eu vou chamar isso aqui de projeto 1. Quando você dá OK, pronto. Ele salvou o seu projeto, veja que aqui aparece o nome do projeto e o seu projeto está salvo. Perceba que eu vou criar um novo projeto aqui só para poder limpar isso que está na tela. Perceba que aqui está um projeto vazio, só que agora eu quero abrir aquele projeto que eu salvei anteriormente. Então eu vou no menu Arquivo, opção Abrir, e eu já estou aqui na pasta Meus Projetos e já aparece para mim aqui o projeto 1. Quando eu mando abrir esse projeto, veja que ele devolve, que ele abre novamente com todos os comandos exatamente onde eles estavam. Agora que nós já sabemos como salvar um projeto, nós já sabemos os principais conceitos envolvidos na movimentação dos personagens aqui no nosso projeto, chegou a hora de nós avançarmos um pouco mais. Você deve se lembrar que nós falamos sobre os trajes dos personagens, né? Pois bem, aqui está o personagem, o mascote do Scratch, e ele tem aqui, por padrão, ele já tem 2 trajes. Nós falamos muito brevemente sobre o palco. O palco, assim como os personagens, ele também aceita comandos e trajes. Só que os trajes no palco é chamado de fundo de tela. Então aqui nós colocamos os comandos do palco e aqui nós colocamos os fundos de tela. Tá? Os que nós vamos ver depois como nós podemos fazer para colocar os comandos no palco, para que isso vai ser útil. Tá? Por enquanto, vamos fazer o seguinte, só para a gente explorar um pouco como que pode funcionar aqui os fundos de tela do palco. Eu vou eliminar o Scratch do nosso projeto. Eu vou editar o palco. Então eu vou vir aqui em fundos de tela. Nesse fundo de tela que ele está em branco, que é o padrão, eu vou editar esse fundo de tela e eu vou desenhar aqui. Veja que você tem diversas ferramentas, né? Deixa eu voltar aqui para não passar nada despercebido. Você tem aqui o pincel que você faz um desenho à mão livre. Você tem outra ferramenta que é para desenhar linhas retas, né? Então você pode desenhar linhas retas em qualquer lugar da tela. Você pode apagar. Você pode usar a borracha para apagar o que você fez. Esse balde de tinta que funciona, acho que a maioria conhece o Paint. Então você pode pintar toda a área onde você clicar com o balde, ele vai pintar com aquela cor que foi selecionada. Isso daqui é para você selecionar e mover um pedaço da sua imagem. Então eu selecionei esse quadrado, eu consigo movê-lo para qualquer outro ponto. Eu consigo desenhar um retângulo preenchido ou vazio, né, usando essa mesma cor que está selecionada aqui. Então aqui no caso um vermelho, se você trocar de cor, pegar uma cor qualquer aqui, um amarelo, você vai desenhando a mesma coisa com círculo, a mesma ideia do preenchido ou vazio. Né, de novo, você pode selecionar quaisquer cores aqui. E você também pode, esse conta-gota serve para você pegar uma cor que está na tela para que você possa usar depois. Então aqui a cor selecionada é o azul. Se eu usar aqui esse conta-gotas e eu clicar na cor vermelha, perceba que eu capturei essa cor e eu posso usá-la aqui nos próximos objetos que eu for desenhar. Por exemplo, se eu quiser desenhar um retângulo com a mesma cor que foi selecionada antes. E aqui o carimbo ele serve para você duplicar um pedaço. Então se eu quero duplicar essa linha aqui, por exemplo, eu seleciono ela toda e a partir desse momento eu consigo colocá-la em qualquer outro lugar. Eu estou carimbando, estou duplicando cada clique que eu dou, eu estou duplicando aquela linha. Certo? Então, é assim que funciona para a gente desenhar. Essas são as ferramentas de desenho aqui no fundo de tela do palco.
O botão limpar limpa a tela, você pode desfazer ou refazer as ações que você fez. Certo? Da mesma forma, você pode aumentar o que está desenhado na tela, rotacionar, espelhar e assim por diante. Nós vamos desenhar aqui, vou fazer um desenho muito simples, vou fazer um desenho à mão livre. Isso daqui é um autódromo. Se você não enxerga um autódromo aqui é porque você está com algum problema, você precisa, né, exercitar um pouco mais a sua criatividade, porque a minha criatividade está funcionando. Um autódromo bonito. Olha só, a partir do momento que eu dei OK, esse é o fundo de tela do meu palco. Eu posso colocar outros, nós vamos ver isso mais pra frente. Para que eu desenhei esse autódromo? Porque eu vou colocar aqui no nosso projeto, eu vou colocar um carro. Vou pegar aqui em transporte, vou pegar um carro azul. Só que ele está muito grande, eu vou deixar ele pequenininho para que ele caiba dentro do meu autódromo. Aí agora está um pouco menor, já dá pra gente deixar ele por aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a programar o meu carro. Então, uma coisa, o que o meu carro vai fazer sempre que eu clicar na bandeirinha verde? Quando eu clicar na bandeirinha verde, ele vai sempre mover um passo para frente. Aqui está 10, mas eu vou colocar um passo apenas. Então, na hora que eu clico na bandeirinha verde, o meu carro vai se mover sempre para frente. Veja que eu não tenho como desviá-lo, né, a menos que eu clique e arraste. Só que não é isso que eu quero. Eu quero controlar ele com as setas do teclado. Então o que eu vou fazer? Eu vou parar a execução do meu projeto, vou trazê-lo de volta para cá, e eu vou usar um outro controle que nós não vimos ainda, chamado quando a tecla tal for pressionada. Veja, de novo, lembre-se, todos os blocos de comando do Scratch que tiverem esse quadrado com a flechinha para baixo, você pode selecionar outras opções. Ou quando houver um bloco que tem esse quadradinho branco, você pode digitar o valor. Nesse caso aqui, quando a tecla espaço for pressionada, mas eu tenho diversas outras opções, né? Quando qualquer uma tecla do teclado for pressionada, seta para cima, para baixo, assim por diante. Eu quero fazer o seguinte, quando eu pressionar a seta para a esquerda, então quando a tecla para a esquerda for pressionada, eu vou girar o meu carro. Veja, a direção do meu personagem, no caso aqui do carro, está para frente. Quando eu pressionar a seta para a esquerda, eu quero que a direção dele mude nesse sentido, no sentido anti-horário. Então, para isso, eu vou pegar aqui um comando de movimento e vou mandar que ele vire 15 graus na direção aqui da seta. Veja, porque eu estou pressionando a seta para a esquerda, então eu quero que ele vire para a esquerda. Só que eu vou colocar 3 graus, para ele não virar muito. E eu vou fazer a mesma coisa para quando eu pressionar a seta para a direita. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar os recursos de duplicar aqui do Scratch, vou duplicar esse bloco de comando, vou colocar aqui embaixo, e agora é só, vou usar a seta para a direita. E aqui não vai ser nessa direção, vai ser na outra, vai ser no outro sentido, né? Então ele vai virar no sentido horário, 3 graus também. Vamos ver se funciona. Na hora que eu clico na bandeirinha verde, ele começa a andar. Eu vou pressionar aqui a seta para a esquerda. Veja que enquanto eu seguro, o meu carro vai girando, enquanto eu seguro a seta para a esquerda. Se eu soltar, ele continua andando. Perceba que esse bloco aqui, ele está circulado, ele está destacado em branco porque é o que está sendo executado agora. Quando eu pressionar a seta para a direita, esse bloco inteirinho vai ser destacado em branco. Veja, eu estou segurando a seta para a direita, ele pisca algumas vezes. E assim eu consigo, de uma forma muito simples, controlar a movimentação do meu personagem na tela. E agora faz um pouco mais de sentido por que eu quis desenhar aqui um autódromo. Porque tem o desafio de fazer com que o meu carro ande aqui no meio desse autódromo, sem encostar nas paredes. Mas veja que ainda tem um problema. Ele passa pelas paredes e não está nem aí, ele atravessa mesmo. Porque isso aqui não é uma parede para o Scratch. Então, mas isso foi só para demonstrar como que funciona o controle do componente através do teclado. Para resolver esse problema do nosso veículo que ultrapassa as paredes, nós precisamos programar o Scratch para que ele saiba que essa linha vermelha é, na verdade, um obstáculo para o nosso personagem. Isso é apenas uma linha vermelha para o Scratch, isso não significa nada. Nós precisamos programar para que o nosso veículo não ande se ele estiver encostando na linha vermelha. Para isso, nós vamos utilizar as condicionais. Os comandos condicionais servem para que nós possamos tomar uma decisão com base em algum critério. No nosso caso, nós vamos permitir que o nosso carro se mova
apenas se ele não estiver tocando na linha vermelha. Tá? Então, o bloco condicional, o mais básico, é esse aqui, é o bloco chamado C. Então, perceba que ele tem um espaço, assim como o comando sempre que nós já conhecemos, ele tem um espaço aqui dentro para colocar os comandos, e ele tem um outro bloco que está vazio aqui, que nós não conseguimos digitar aqui dentro. Esse bloco serve para que nós coloquemos a condição. Se essa condição for atendida, ele vai executar tudo o que está aqui dentro. No caso, o que nós queremos executar baseado em alguma condição é esse comando, mova um passo. Então, nós vamos colocar ele aqui dentro e vamos dizer, se acontecer alguma coisa, que nós vamos dizer daqui a pouco, ele vai mover um passo. Tá? Perceba que esse formato aqui, que parece um losango, nós só conseguimos colocar aqui dentro algum bloco que se encaixa nesse formato. Então, nós temos aqui sensores. Os sensores, eles nos fornecem informações sobre o nosso personagem. Então, por exemplo, ele diz se o nosso personagem está tocando em algum outro objeto, se ele está tocando em alguma outra cor, e tem uma série de outras informações aqui. Mas o que me interessa para nós nesse momento é saber se ele está tocando em alguma cor. Então, eu solto ele aqui dentro, perceba que o Scratch destaca ali com uma linha branca, e a condição ficou assim. Se o nosso personagem, que é o veículo, está tocando na cor, tem uma cor esquisita aqui, um verde, nós podemos clicar nessa cor, de novo aparece aqui o nosso conta-gotas, nós clicamos na cor vermelha, para que ele mude isso aqui para vermelho. Então a nossa condição ficou assim, se o nosso personagem está tocando na cor vermelha, então mova um passo. Nós colocamos esse bloco aqui dentro, e o que ele vai fazer? Sempre vai ficar fazendo essa verificação. Se está tocando na cor vermelha, mova um passo. Só que não é exatamente o que a gente quer. Ele vai mover um passo apenas se estiver tocando na cor vermelha, ou seja, se o nosso veículo estiver tocando na parede. Perceba que aqui ele funciona. Mas a partir do momento em que ele não estiver mais tocando na cor vermelha, ele vai parar de andar. Olha só. A frente do carro não está tocando na cor vermelha, a traseira também não está mais, apesar de parecer muito que está muito próximo, mas ele não está mais tocando na cor vermelha. Perceba que todo esse bloco continua sendo executado, porque está com esse destaque em branco, mas essa condição não foi satisfeita. O carro não está mais tocando na cor vermelha. Se eu soltar o nosso carro aqui, ó, ele está tocando, então por isso ele anda. A partir do momento que ele não toca mais na cor vermelha, ele não anda mais. Só que não é isso que a gente quer. A gente quer que ele ande se ele não estiver tocando na cor vermelha. Para isso, nós temos aqui um operador. Os operadores eles servem para a gente fazer operações matemáticas, operações de comparação ou algumas outras coisas. Por exemplo, sortear um número, juntar dois textos. Né? Então nós temos aqui um operador chamado não. Então esse operador chamado não, perceba que ele tem o mesmo formato e ele se encaixa aqui no C. Então, ó, se não está tocando na cor vermelha, mova um passo. Agora sim faz sentido. Tudo isso é referente ao nosso personagem, lembre-se. Se não está tocando na cor vermelha, mova um passo. Agora ficou melhor, né? Na hora que eu mando executar, ele vai executando. Se não está tocando na cor vermelha, mova um passo. Só que encostou na cor vermelha, ele parou de mover um passo. Mas continua executando esse bloco, continua todo momento verificando se não está tocando na cor vermelha. O que nós podemos fazer aqui, perceba que o comando que monitora a tecla seta para a esquerda, ele é independente. Então, na hora que eu aperto a seta para a esquerda, o meu veículo ele vai girando os 3 graus, só que vai chegar um momento que ele não está mais tocando na cor vermelha. E aí ele continua movendo um passo, porque aquela condição ela foi satisfeita, de que não está tocando na cor vermelha. Ok? E assim eu consigo fazer com que o meu veículo não ultrapasse as paredes. Só que eu ainda deparo com outro problema. Veja que em alguns momentos, vai ter algum momento que ele vai ficar permanentemente preso aqui na parede. Por exemplo, agora. Não existe nenhuma inclinação do nosso veículo em que ele não esteja tocando na cor vermelha. Ele sempre está tocando na cor vermelha, então ele fica preso na parede. Bom, na verdade, pelo menos nos jogos, né, não na vida real, o carro ele só se move se a frente do veículo não estiver tocando na parede. Aqui, ele está considerando o veículo inteiro, o nosso personagem inteiro, não apenas a frente do veículo. Perceba que o teto do carro está encostando na parede e ele parou. Isso acontece na vida real, né? Nos jogos não. Aqui no nosso jogo, nossa animação, a gente só quer que ele se mova se a frente estiver tocando na cor vermelha. Então nós vamos ter que mudar aqui a nossa condição. Só que para isso nós vamos ter que usar um artifício. Vamos editar aqui o traje do nosso carro. Eu vou fazer o seguinte, aqui na frente do carro eu vou colocar um ícone, uma bolinha de alguma outra cor, por exemplo, um azul bem escuro.
Eu vou colocar aqui apenas alguns pontos para não chamar muita atenção de quem estiver jogando ou utilizando aqui o programa que a gente vai fazer. Vou colocar aqui um pequeno retângulo. Esse retângulo está em azul escuro. Então, por que eu coloquei esse retângulo? Porque existe um outro sensor aqui que é o verifica se uma cor está tocando na outra. Então, eu vou tirar esse tocando na cor vermelha, porque eu não quero só verificar se o meu personagem toca na cor vermelha, mas eu quero verificar se a cor azul escuro, que é a cor desse ponto na frente do carro, está tocando na cor vermelha. Só que para pegar esse azul escuro, eu vou ter que aumentar o tamanho do meu personagem, porque ele está muito pequeno, vai dar trabalho para pegar aquele azul escuro. Então, eu vou ter que verificar aqui se a cor azul escuro está aqui. Se o azul escuro não está tocando na cor vermelha, mova um passo. Agora sim faz sentido. Não importa se o teto do veículo vai encostar na parede. Ele vai continuar andando desde que esse ponto azul escuro não encoste na parede. Na hora que a gente manda executar, você vai ver que quando ele toca aqui na parede, ele não anda mais. Mas ele não fica mais preso igual ele ficava antes. Acontecem algumas coisas, como por exemplo, ele pode passar assim no meio da parede, mas pelo menos se a frente dele estiver encostando aqui na parede, ele não vai se mover. Agora há pouco você viu que ele passou pela parede, mas é porque enquanto o veículo ele está se movendo, deu sorte dele pular, esse ponto azul pulou a parede. Então, por exemplo, agora, ele pulou a parede. Se essa nossa parede fosse mais sólida, isso não aconteceria. Mas o conceito fundamental é esse daí. Tá certo? Nós podemos usar esse artifício. Por exemplo, aqui a parede poderia ir até o final do palco, o que não acontece. Tá certo? Então, quando você for desenvolver algum programa, alguma animação, algum jogo nesse sentido, faça umas paredes um pouco mais caprichadas. Tá certo? Você não vai ter esse tipo de problema.